Olá, você que se prepara para o concurso da PRF, estamos aqui novamente para mais uma aula de legislação de trânsito. Vamos tratar agora neste bloco sobre os veículos operacionais, veículos que têm prerrogativas especiais nas circulações das vias públicas aqui do território nacional, né? Vamos tratar sobre vários temas, inclusive com inovações trazidas pela Lei 14.071. Então coloca já aí na tela nossa primeira questão. Diz o seguinte, ó, trafegando sempre que estiverem trafegando os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além da prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e também parada. Isso aí é prerrogativa especial, e isso era o que valia até então. Temos que adaptar essa questão ao novo conceito jurídico, às novas bases jurídicas que regulamentam a matéria. E a nova base jurídica, os novos fundamentos estão previstos aí, ó. O que era antes e o que passou a ser com a nova Lei 14.071. Abre na tela inteira para ficar mais legível. Vejam só a diferença. Vamos para a lei anterior. Dizia que os veículos destinados a socorro, de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Preste atenção nessa iluminação vermelha intermitente, também o alarme sonoro, certo? Observar as seguintes disposições. Esse era o caput do inciso 7, né? Vejam como ele passou a ser agora. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além da prioridade no trânsito, até aqui tranquilo, gozam de livre circulação, estacionamento e parada quando em serviço de urgência. Vejam que não é mais apenas serviço de urgência. Fala-se também de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública. Preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições. Portanto, o que era somente serviço de urgência, agora essa prerrogativa vale também com relação ao policiamento ostensivo e também os serviços de preservação da ordem pública. Portanto, vem aqui na tela as prerrogativas. O livre estacionamento, aliás, a livre circulação, o livre estacionamento e também a livre parada. A livre parada vai acontecer em quais situações já? Isso aqui vai acontecer nos serviços de urgência, nos serviços de policiamento ostensivo e também nos casos de preservação da ordem pública. Serviços de urgência, serviço de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, vai ter livre estacionamento, livre parada e livre circulação. Já qual a diferença entre policiamento ostensivo e preservação da ordem pública? Policiamento ostensivo é realizado pela Polícia Militar, policiamento ostensivo é realizado pela Polícia Rodoviária Federal também. Porém, quem realiza o serviço de preservação da ordem pública é a Polícia Militar. Por que a Polícia Rodoviária Federal não realiza serviço de preservação da ordem pública? Porque a PRF tem a obrigação apenas de gerir e controlar as atividades no trânsito nas rodovias e suas margens. A atividade básica dele é de policiamento. Agora, se há um tumulto, há algum problema social, há algum problema de comunidade, algum de revolta, de greve, de protesto e tudo mais, quem é chamado para resolver o problema? Quem é? A Polícia Militar, meu amigo. Na hora do vamos ver, quem resolve é a PM, não é a Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, a própria PRF pede ajuda à PM. Porém, quando há um protesto, movimento sem terra, tal, numa rodovia federal, a Polícia Rodoviária chega ali e diz, calma, eu estou aqui só para ajudar. Porque quem vem resolver o problema é a Polícia Militar. A Polícia Militar é que é responsável pela preservação da ordem pública. Então, essa livre estacionamento, essa livre circulação, o livre estacionamento e a livre parada vai ser para o serviço de urgência, de policiamento ostensivo e de também preservação da ordem pública. Isso foi o que mudou em princípio, certo? Só que tem mais.
Tem mais. Por que tem mais? Vejam só o que tem aí na linha A e B, que mudou, né? Vejam o que era antes, como era antes. Quando os dispositivos estiverem acionados indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se for necessário. Vai para a direita, deixa livre a da esquerda. Agora é como? Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação, vejam que não se fala mais iluminação vermelha, fala-se apenas em iluminação. Isso por quê? Porque o legislador entendeu por bem que o CONTRAN vai disciplinar o uso das cores da iluminação, estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Então, na verdade, apenas não colocou a iluminação. Na verdade, nem tinha a cor, né? Não mudou praticamente nada isso aí. A linha B. Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via quando o veículo já tiver passado pelo local. Falava-se em o pedestre ao ouvir o alarme sonoro. Entendeu o legislador agora que está errado, porque a interpretação era outra sobre a utilização do sistema de iluminação, o sistema sonoro. Havia uma obrigatoriedade, segundo a lei, de que para o condutor de veículo de emergência, obrigatoriamente, se ele tivesse em serviço de urgência, mesmo que ele não precisasse de livre circulação, livre parada de livre estacionamento, antigamente, com a lei, antes da lei 14.071, ele era obrigado a acionar o sistema de iluminação vermelha. O sonoro não. Ele era obrigado a acionar o sistema de iluminação quando ele estivesse efetivamente em um serviço de urgência. Porém, se ele precisasse de uma livre circulação, de um livre estacionamento, de uma livre parada, ele tinha também que acionar o sistema sonoro. Portanto, o pedestre só estava obrigado a permanecer no passeio se ele ouvisse o alarme sonoro. Porque somente o alarme sonoro, juntamente com o sistema de iluminação, que vai estar acionado sempre, estando em situação de emergência, claro, é que vai garantir a livre circulação, livre parada e livre estacionamento. Isso era o que era até então. Só que o legislador, não fazendo uma boa interpretação sistemática do Código de Trânsito Brasileiro, disse, olha, vamos acabar com isso? Vamos dizer o seguinte agora, os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local. Ele tentou corrigir algo que, por uma falha de interpretação, ele foi piorando. Ele colocou ao ouvir o alarme sonoro ou avistar o sistema de iluminação intermitente. Ora, se ele visse o sistema de iluminação intermitente, seja vermelho, seja de qualquer cor, ele não era obrigado a permanecer. Inclusive, se você, por exemplo, vem conduzindo seu veículo, vejam só, isso já deve ter acontecido com você. Se você vem conduzindo seu veículo na via pública, para em um semáforo, de repente vem aquele veículo do SAMU, somente com o sistema de iluminação acionado, eu pergunto, você vai para a faixa direita? Somente com o sistema de iluminação? Com certeza, você já parou seu veículo no semáforo, na verdade, juridicamente perfeito, interrompeu sua marcha no semáforo, sinal vermelho, e parou o carro, a viatura do SAMU parou atrás, só com a iluminação acionada. Você correu para a direita? Não correu. Por quê? Não estava com o sistema sonoro acionado. Você só era obrigado a ceder passagem quando ambos os dispositivos estiverem acionados, tanto o sonoro como o sistema de iluminação, porque somente o sonoro dá livre circulação ou parada. Agora, o pedestre, ele vendo o sistema de iluminação ou ouvindo o sistema sonoro, ou seja, mesmo sabendo que o carro do SAMU vai parar, se ele vem com o sistema de iluminação, tem que ficar parado lá o pedestre. Ou seja, errou o legislador. Errou. Uma besteira muito grande. Se ele vir o sistema de iluminação lá dos carros do SAMU, mesmo que ele não queira avançar o sinal vermelho, o motorista do SAMU vai dizer, sabe o quê? Passe, pedestre, passe. E o pedestre lá esperando o carro do SAMU passar e o carro do SAMU lá parado no semáforo. Não, eu estou só com o sinal vermelho acionado. Mas o sonoro não, que eu não quero a livre circulação, não quero avançar o sinal vermelho. Por quê? Mesmo estando eventualmente em situação de emergência, nem sempre haverá necessidade dessa prerrogativa, do uso dessa prerrogativa da livre circulação, livre parada e livre estacionamento. Eu vou permanecer aqui no semáforo. Ou seja, o que era certo se tornou errado. Ele foi tentar corrigir e acabou errando algo que, por uma falha hermenêutica, falha interpretativa, acabou o legislador fazendo uma grande besteira no nosso conjunto normativo que trata sobre a legislação de trânsito. Certo? Beleza? Voltando aqui à questão, como é que ficou a questão agora? Voltando lá. Diz o seguinte, sempre que estiverem trafegando, sempre os veículos, coloca aí na tela, sempre que estiverem trafegando, os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, de polícias, de fiscalização e operação de trânsito, as ambulâncias,
além da prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada. Sempre, sempre? Não, nem sempre. Outra questão. Devem ter prevalência sobre os demais veículos os destinados à prestação de socorro e policiamento, tais como veículos de polícia e ambulâncias, que gozam de livre circulação, estacionamento e parada, estando ou não em serviço de emergência, devendo estar devidamente identificados com alarme sonoro e iluminação intermitente, a qual pode variar, mas não em intensidade. Pode variar na cor, mas não em intensidade. Bem, isso aí é de 2010. Neste caso, a questão foi considerada falsa e, no meu entender, ainda é considerada falsa, porque não pode variar na cor, porque as cores serão definidas e determinadas pelo CONTRAN, segundo a nova Lei 14.071. É o CONTRAN quem vai disciplinar o uso das cores, e isso a gente pode colocar. E lá para o dispositivo, veja sua linha C, que diz: o uso de dispositivos de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando a efetiva prestação de serviço de urgência. Bem, essa era a linha C que não foi revogada. Acabou o legislador cometendo outra besteira, porque não apagou isso aqui, ó. Ele apagou a iluminação vermelha em todo canto. Inclusive fez questão de colocar iluminação em algumas situações, sem nem haver necessidade, bastava falar em dispositivos. Só que esqueceu de revogar a linha C, dizendo que o sistema de iluminação e alarme sonoro só deve ser utilizado quando da efetiva situação de urgência, ou no caso, do serviço de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. E a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida desses veículos e com os devidos cuidados de segurança obedecidos às demais normas deste código. Foi uma tremenda besteira que fez o legislador. De qualquer forma, essa questão aqui deve ser considerada errada, beleza? Uma outra questão aí que deve ser levantada sobre o tema é sobre as infrações de trânsito, porque o legislador não tomou cuidado de ir lá nas infrações falava bem certinho, concatenado, todo fechado com os dispositivos que tratavam das normas gerais. Que lá no capítulo das infrações dizia o seguinte, ó: deixar de manter ligado nas situações de atendimento e emergência o sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia, socorro, incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito e das ambulâncias, ainda que sejam parados. Infração de natureza média. Eu pergunto a vocês, era obrigado a acionar o dispositivo sonoro? Os condutores de veículos de emergência eram obrigados a acionar o sistema sonoro? Não. Estando em situação de emergência, pessoal, ele só é obrigado a acionar o sistema de iluminação vermelha intermitente. Era vermelho intermitente, continua vermelho intermitente no artigo 222. Por quê? O legislador não teve o cuidado de ir lá no capítulo das infrações e fazer as alterações decorrentes das normas gerais de circulação. Aí permaneceu esse artigo 222. E permaneceu aí só para eu mostrar para vocês que não havia obrigatoriedade do acionamento do sistema sonoro. O sistema sonoro só era obrigado para, no caso, o acionamento do sistema sonoro só era obrigado para livrar o motorista de infrações, já que ele, para possuir a livre circulação, para ele ter essa prerrogativa da livre circulação, estacionamento e parada, ele tinha que acionar o sistema sonoro, conjuntamente com o sistema de iluminação, que era obrigado sempre. Então, estando em uma situação de emergência, o motorista era obrigado, pela própria natureza da situação, de acionar o sistema de iluminação vermelha intermitente. Agora, pelo jeito, ele tem que acionar os dois. Só que a infração só tem para o sistema de iluminação, porque ele não veio aqui alterar o artigo 222. Portanto, fica o seguinte, ó, norma geral de circulação e conduta. Serviço de urgência, policiamento ostensivo, preservação da ordem pública, tem que acionar ambos os dispositivos? Tem, mas eu vou falar daqui a pouco, certo? Ainda sobre isso. Vejam só outra infração sobre o tema. Deixar de dar passagem aos veículos precedidos e batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia e operação de fiscalização de trânsito e as ambulâncias. Quando em serviço de urgência, vejam aqui, fala em serviço de urgência, e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Agora sim, eu só sou obrigado a ceder passagem quando estiverem ambos os dispositivos acionados. E tinha outra infração, aliás, tem outra infração também, que é o do 190. Seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem, devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro, iluminação vermelha intermitente, infração de natureza grave. Aí passando. Sobre as alíneas ainda que sofreram alterações, aliás, inserções. As prerrogativas de circulação e parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente.
as prerrogativas de circulação e de parada. Somente vai ter essas prerrogativas se estiverem com ambos os dispositivos acionados. A linha F. A prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Ou seja, só vai ter livre estacionamento, só terá livre estacionamento se estiver com o sistema de iluminação intermitente acionada, certo? Somente com estacionamento, sistema de iluminação. Parada, circulação, aí a circulação, entendo eu, esteja também inserida a questão da interrupção de marcha, somente quando ambos os dispositivos estiverem acionados. Então, só vou poder avançar o sinal vermelho. Eu só vou poder transitar pela contramão. Eu só vou poder parar em local proibido. A parada, acredito que esteja tratando aí da questão do embarque e desembarque de passageiros e também da interrupção de marcha, porque o legislador, entendo eu, parece que não sabe a distinção entre a interrupção de marcha e parada do veículo e circulação. Então, nessas situações, somente o veículo com ambos os dispositivos acionados. Agora, estando estacionado o veículo, aí neste caso, basta o sistema de iluminação. E mais, compete ao CONTRAN, como eu falei para vocês, regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente previsto no inciso 7 do caput deste artigo. Cabe ao CONTRAN dizer quais serão as cores a partir de então, já que não serão mais vermelhas, certo? E parágrafo 4º. Em situações especiais, ato da Autoridade Máxima Federal de Segurança Pública poderá dispor sobre a aplicação das exceções tratadas no inciso 7 do caput deste artigo aos veículos oficiais descaracterizados. Quer dizer que essas prerrogativas poderão ser estendidas a outros veículos também, de acordo com o que estabelecer a Autoridade Máxima Federal de Segurança Pública. E a Autoridade Máxima Federal de Segurança Pública, entendo eu que seja o secretário, aliás, o ministro de Segurança Pública, o ministro da Justiça. Beleza? Passando à frente, então, outra questão sobre os veículos precedidos de batedores. Vejam só o que diz a questão. Os veículos precedidos de batedores têm prioridade de passagem e gozam de livre circulação, podendo atravessar sinais vermelhos, desrespeitar faixas de pedestres e ultrapassar o limite da velocidade da via. É isso que diz a questão? O inciso constitucional, aliás, legal? Não. Que inciso é esse? Inciso 6. Os veículos precedidos e batedores são esses aqui, ó. Não são os batedores, certo? Não são os batedores. São os veículos precedidos e batedores. Têm apenas prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Os veículos precedidos de batedores têm prioridade de passagem apenas. Não tem prerrogativa de livre circulação, livre estacionamento e livre parada. Questão, portanto, falsa. Outra. Os veículos oficiais, quando precedidos e batedores, poderão dispensar o uso de placa de identificação dianteira, respeitadas as demais normas de circulação, de forma nenhuma. Eles só possuem livre passagem, prioridade de passagem. Questão errada. Outra questão, apenas os veículos prestadores de serviço de utilidade pública podem usar luzes intermitentes rotativas vermelhas. Apenas esses veículos, primeira coisa, atualmente esses veículos nem usam luzes vermelhas, e sim amarelo âmbar. E vejam o que diz aí, ó. Livre parada e estacionamento é o que esses veículos possuem, só possuem livre parada e estacionamento no local da prestação do serviço e são identificados por dispositivos de iluminação na cor amarelo âmbar. Só falta dizer quais são esses serviços de utilidade pública. Os veículos de utilidade pública de energia elétrica, de água e esgoto, comunicações, gás, manutenção e sinalização da via, socorro mecânico, transporte de valores, serviços de escolta e coleta de lixo. Sobre esse serviço de escolta, eu coloquei aqui em destaque, por quê? Porque esse serviço de escolta é justamente esse daqui, ó. Esse serviço de escolta é um serviço de utilidade pública. Esse veículo aqui possui livre estacionamento e livre parada no local da prestação de serviço. Agora, esse aqui não é um serviço de utilidade pública. Este daqui, ele possui apenas prioridade de passagem. E esse daqui, por realizar um serviço de escolta, por realizar um serviço de utilidade pública, possuem livre parada e livre estacionamento de acordo com o sistema de iluminação na cor amarelo âmbar. Fechou? Fechou. Mais um bloco de aula de resolução de questões para você que se prepara para a PRF. Um grande abraço a todos. Mazda Concurso. Até mais estudando, hein, galera? Tchau, tchau.